iniciar a aula de hoje, mês de novembro, Aham. última disciplina do semestre, né? Foram tudo bem na prova semana passada? Ai, acho que sim. Mas não se desesperem, esperem sair a média final, tá? Ainda não foi corrigido o momento review, tudo, então esperem sair a média. Ai, viu, deixa eu só perguntar um negócio. Sim, Não é que eu não consegui, deu um pane no meu notebook, eu não consegui terminar os exercícios, e eu não estava com o celular. você não foi até o final, então. Ou só Não exercício fui, ou todas as aulas? eu acho que da terceira semana eu não consegui, porque eu sempre faço no papel para depois eu enviar, né? E deu um pane e eu não Sim, sim. consegui. Tá, vamos ver agora, quando ainda não saiu todas as médias, vamos verificar o que a gente pode fazer. Mas presta atenção nesse mês, né? Tenta já fazer um pouco antes, talvez, para dar certinho lá a barra de progresso vai ficar toda verde, né? Mas espere, Kate, espere ser as notas finais, as médias primeiro, tá? Aham. Tá, então vamos lá. A disciplina desse mês, né? A gente já viu, lembra que a última foi a da alfândega, né? Do comércio exterior, ali que a gente viu todos os processos. Agora a gente está retornando também com a questão principal, uma disciplina bem técnica, né? Que agora é a logística reversa. Então, vamos tentar entender, vamos ver os principais pontos hoje e que é a disciplina desse mês. Lembrando que o Momento Review já está disponível para postagem, né? Então, segue esse mês o mesmo modelo, escolhe um dos tópicos, escreve até 20 linhas. E também nós temos esse mês ali a segunda parte, quem não fez, né? É a segunda parte do PIPA, né? Que é até dia 28. Mas depois a gente comenta mais sobre isso. Então, logística reversa, vamos lá. Aparecendo a apresentação para vocês? Tá, para mim tá. Ok, Sim. que bom. Vamos lá. Qualquer dúvida ou alguma coisa que não estão me ouvindo, é só me chamar. Vamos lá. Então, a logística reversa, ela existe uma lei, a 12.305, de 2 de agosto de 2010. E o que diz isso? Consiste em um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos do setor empresarial e industrial para reaproveitamento em seus ciclos e outros ciclos produtivos, em outra destinação final ambientalmente adequada. Ou seja, né, a reciclagem do produto. Então, tudo aquilo que entrou a partir de 2010, vamos lá, pilhas. Né? As pilhas são compostas por componentes alcalinos, componentes químicos que eram despejados no lixo comum. Com o tempo, isso ali é oxidando e esse resíduo químico indo para os lençóis freáticos, para a água, né? Então, contaminando todo o solo, com mercúrio, com vários elementos químicos que compõem as baterias. Com isso, já um dos exemplos, né, que é bem prático nesse sentido, que existem os pontos de coleta agora de pilhas, de materiais, para que não ser jogada no lixo comum, né? Tem sido destinado a um aterro com componentes que anulam esses elementos químicos. Então, todos os componentes também, qual é a responsabilidade disso daí? De fazer campanhas, de deixar caixas para depósito e tudo mais, é da indústria que produz. Então, com o decorrer da disciplina, a gente vai dar os outros exemplos para verificar como funciona isso. Então, aí que vem a questão da logística reversa. Os fundamentos da logística reversa. Lembrando, né, que a logística é aquela questão do transporte, né, que a gente viu o transporte de modais, de todas as mercadorias e produtos ao destinado público, né, ao seu cliente final. Então, ele
lembrando lá que os diferentes modais que produzem desde a obra da matéria-prima até a indústria, depois da indústria até o cliente, né? Com isso, ela passou a ser focada na satisfação do cliente. Então, o mais rápido possível, entrega de prazos, que o produto chegasse bem, então, para a satisfação do cliente. Então, foi evoluindo com o tempo para eles fazerem, como a gente já comentou com vocês, que a Kate, que trabalha de distribuição, né? No centro de distribuição, Kate, é você, né? Sim, é. Isso. Então, ó, então, que essa foi uma evolução da logística, né? Fazendo esses centros de distribuição, CDs, né? Que para estocagem de material mais perto e para melhorar a questão do transporte. Uma ação estratégica, né? Então, seja ela de matéria-primas ou os produtos finais já para destinado ao cliente final. No reverso disso, então o que ocorre agora na logística reversa é trazer de volta o produto, ou seja, o resíduo do produto, seja ele embalagens, seja ele para ser reciclado. Então, volta toda aquela questão lá de reaproveitamento do material, seja ela para reuso, remanufatura ou reciclagem. Não sei se no centro de distribuição de vocês, as caixas de papelão, vocês fazem reaproveitamento ou não, Kate? As caixas de papelão, vem um cara de Papanduva, nós colocamos tudo num container e o cara leva. Levam, eles vendem, né? Na verdade, ele compra esse material ou não? Sim, ele compra. Isso. Mas também é aquela coisa, estão dando um outro uso, né? Um reuso, uma reciclagem desse material corretamente, para não ser jogada no lixo, né? Por isso que vocês estão fazendo, vocês recolhem, né? Sim, é as caixas de papelão e os plásticos. E todo tipo de plástico? Todo tipo de plástico. Ah, é. Nós vamos ver que um dos produtos, mesmo que o plástico, eles estão tentando fazer um que seja totalmente reaproveitável, né? Ele tem diversos fins, depois, desde fio de luz, diversos outros produtos que ele pode ser feito. Vamos lá, então, dando continuidade, né? Então, hoje ele vai pela evolução. Como que isso aconteceu, né? Ele faz parte da história da civilização, né? Já vi essa entrega, essa operação produtiva há vários anos, né? Vamos ver conforme a evolução dessa história que ocorreu, né? Então, antes da logística, como que acontecia, né? Os povos tinham que produzir aquilo que precisavam, ou seja, aquela coisa de fazendeiro, né? Você produzia para viver, então, mas não se trocava os produtos. Você plantava milho, batata, tudo lá em casa e ficava com todo esse produto, né? Então, você restringia a produzir na comunidade. No máximo, era trocar alguma coisa com os vizinhos, fazendo escambo, né? Que é a troca de produtos. Depois disso, com o surgimento da logística, né? Houve a troca entre produtores, primeiramente, mais próximos, né? Então, de uma cidade para outra, de uma colônia para outra. Então, começou essa questão do comércio entre cidades, né? Então, aí começou a questão de transporte das mercadorias. E aí se tornou também, que é a razão de vocês, que começou a logística de fato. Por exemplo, quando que iam levar, naquela época, sacos de café, carne e outros produtos de uma cidade para outra, de um estado para o outro, né? Já na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra, houve a logística militar também surgindo, né? Que é uma etapa marcante na história, quando era toda aquela questão de utilização do material para a guerra, né? Quando verificar nos Estados Unidos, a Primeira Guerra Mundial, tudo que era de ferro, eles foram captando nas cidades para produção de armas, para produção de tanques, fuzil e outras questões, né? E como era essa distribuição, né? Então, aí entrou essa questão da logística militar, que até hoje ela é bem disciplinada. Vocês podem ver que sempre ocorre aqui na região aquelas manobras. Então, vem os caminhões com tanques, fazem toda uma estrutura de logística do Exército, né, para isso, né? Então, eles ainda tem muito essa questão disciplinada dentro assim da área de logística
na esfera militar. Já passamos depois na fase da Revolução Industrial, né, e da Segunda Guerra Mundial, onde foram muito grandes as questões, principalmente assim com a utilização de máquinas industriais para produção em linha de produção, principalmente, né? Então, depois de Henry Ford fazer a linha de produção do Ford T, entrou, então, foi copiado, foi colocado e fez uma revolução industrial, isso na produção de materiais. Então, antes, o que era feito? 1, 2, 3, no máximo 10 modelos de um produto, por exemplo, pás, picaretas e outras questões assim de ferro, por exemplo. Na linha de produção se montava de 100 a 1000 peças por dia. Então, ele revolucionou. Mas daí voltou aquela questão, aonde estocar? Como transportar esses produtos? Então, foi um fato marcante da logística empresarial na Revolução Industrial e na Segunda Guerra Mundial. Com isso, daí veio a questão da tecnologia, né? Então, principalmente as vendas online, a entrega de produtos, o uso de ambientes virtuais, que seja ela de utilização do e-comércio, né, que é o comércio eletrônico e outras questões, principalmente da China, de venda de produtos, né, para o mundo todo. Né? Então, aí aumentou muito daí a questão novamente, né, de ter que montar CD, centro de distribuições em outras áreas, em outros países, para a movimentação desses produtos no sentido de otimizar o prazo de entrega, né? Então, acelerar o processo de entrega. Então, por isso foi feito, ele é bem complexo. Agora, como a gente já comentou, no ECDs, lembram-se que a gente estava comentando sobre as tecnologias, que a leitura ótica era por código de barras, hoje já são robôs que passam pelas linhas dos CDs e leem o QR Code com mais nível de informações, é uma nova tecnologia, e que está agilizando isso, né? Então, determinadas empresas grandes, multinacionais, já tem todo o seu estoque nesses grandes galpões, todos controlados por robôs, né? Que buscam, entregam, já encaminham os produtos. Então, essa tendência tecnológica muda novamente toda essa questão de logística. Mas daí cria um outro fator, o consumo, né? Aumenta muito essa questão de consumo, seja pela facilidade de fazer compras pela internet, bem como a oferta de vários tipos de produtos. Então, ele aumentou o consumo, daí vem essa questão de plásticos, de outros materiais, que aumentou o nível também de lixo, né? Então, como eu já estava comentando, a massificação dos mercados digitais do comércio eletrônico, de apoio às lojas físicas, levando esse desenvolvimento no canal de devolução dos produtos. Então, aí cria-se aquela área do cliente, onde que volta aquela questão, produto errado ou produto com defeito, e ele tem que ser encaminhado de volta. E isso já faz uma questão da logística reversa, né? Eu recebi o produto como cliente final, não gostei, eu tenho um prazo de 7 dias para encaminhar novamente ele para quem me vendeu, para uma troca ou devolução do dinheiro, não direito. Né? Então, aí inicia-se também a questão da logística reversa. Então, a empresa tem que criar meios, canais para essa devolução do produto. Senão, não vai ter sentido. Né? Então, de 100% mesmo que haja uma queda de 10% a 15% de produtos que estejam com defeitos ou algumas questões, sempre tem que ter aquela área para devolução. Né? Então, daí inicia-se a questão sempre das duas tipos de logística. Né? A logística que a gente conhece, que é a logística direta, que vai desde a origem da matéria-prima ali, passando pela indústria, até chegar ao cliente, né? Então, do fornecedor, o fabricante, o distribuidor, o varejista, o cliente. Essa é a logística direta. Né? Então, segue essa linha, da onde passa por esses 5 pontos. Né? Fornecedor da matéria-prima, o fabricante do produto, o distribuidor desse produto, que tipo de modal de transporte vai ser utilizado, caminhão, via aérea, via marítima, óleo, produtos, ou o que for, para transportar essa mercadoria. Chega a questão do varejista, que vai revender o produto, né? Ele vai revender para o cliente final, mas se o cliente não
aceitou ou achou algum defeito, ocorre o reverso, né? Então, volta-se do cliente para o varejista, do varejista para o distribuidor, distribuidor para o fabricante lá, para a reverso dessa questão. Com isso, ele aumenta também a questão do pós-venda, né? Ele cria mais um canal para, além da devolução, para verificar se a venda foi bem feita, se o produto é de qualidade, se o cliente está satisfeito. Cria-se mais um canal de interesse da empresa, que é o pós-venda, para verificar como está indo a sua empresa no mercado, né? Para que ocorra essa logística reversa, um marco importante foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, como a gente estava comentando, foi a primeira questão a nível nacional, assim, que foi, uma delas era essas baterias, né? Com a responsabilidade das empresas para captação e devolução desse produto à origem, à fábrica. E isso também foi só a partir de 2010, né? Tentando colocar aquela questão da sustentabilidade na logística reversa, né? Um quesito de poder ter essas opções assim de sustentabilidade. Vocês não trabalham com produtos químicos, Kate, lá, o descarte de óleo, né? Não, Vocês devolvem não. tudo para... quando estoura algum produto ou vem com vazamentos, devolvem para a empresa, né? Sim, é devolvido para a empresa. E como que eles fazem? É o mesmo o que entrega os produtos leva de volta? Sim, é o que entrega os produtos, é feita uma nota de devolução e a mandada de volta. Uhum. Essa é a logística reversa. Você faz a logística reversa. Nesse sentido, entrega voluntária, então, seja ela, por exemplo, plástico, nós estávamos comentando, as baterias, pneus e outras questões, né? O comerciante, ele material, então ele tem os produtos lá e fazer o descarte, e ele é encaminhado depois pelo distribuidor para o fabricante ou importador, né? Então, há vários produtos nesse sentido, seja embalagem de agrotóxicos, baterias, pneus, alguns produtos eletrônicos, que podem ter o descarte. E daí da indústria que é feito isso, se ele vai ser da separação. Se ele vai ser o reuso, né? Vai ser desmontado e refeito ele para outra, vai ser feita a reciclagem, transformar ele, por exemplo, os plásticos lá, moer o vidro, moer tudo e refazer novamente, né? Ou ter um descarte adequado, ou seja, incineração para fornos de incineração ou de uma outra maneira que anule todas as propriedades químicas que possa prejudicar o meio ambiente, né? Caso ele tenha um reuso, né, ou da reciclagem desse produto, ele volta como forma de um outro produto para o comerciante, para o distribuidor e segue novamente esse organograma, esse fluxo, né? Novamente ele vai passar por todo esse fluxo do cliente, devolução, se for o caso. Então, a grande questão dessa aí é para diminuição, aproveitamento primeiro da matéria-prima, né, e diminuição de lixo, né, o descarte que é jogado na natureza, né. Algumas questões importantes, por exemplo, né, nós temos, podem procurar no Google lá, existe uma ilha de plástico, né, que fica no mar de tantas garrafas e outros objetos plásticos, eles estão quase que grudando e transformaram-se numa ilha de tão denso, né. Há várias notícias, né, de peixes que estão consumindo plástico no seu organismo. Nós pescamos, vem como pescado, nós comemos esses peixes com plástico e há
já algumas pessoas que estejam esse componente de plástico dentro do corpo, dentro do estômago, né? Por causa dessa questão de ter jogado na água, nos rios, no mar, os plásticos, e os peixes estão comendo. Outros animais, eles morrem, seja as tartarugas, outros animais estão morrendo também por essa questão de consumo de plástico. É só fazer procurar, nós temos diversas notícias disso na internet todo dia. Ele é um elemento muito importante dentro da empresa, né? Porque mostra o desenvolvimento sustentável da empresa e também pela questão do planeta, né? De que nós temos esse entendimento que para nós não estamos aqui, nós estamos aqui para as outras dimensões poderem aproveitar também o nosso planeta. Então, ele tem novamente a lei, ó, isso aqui cai em prova, né? Lei 12.305, recolher as embalagens usadas. Hoje em dia não está em morrer refúgio. Obrigado. Todas as etapas da vida. As empresas, uma delas aqui no Brasil, né? Por exemplo, tem gerenciado o retorno das garrafas desde o ponto de venda até o centro de distribuição. Eles fazem o recolhimento, não sei se vocês já viram aquela que essa coleta, o retorno de embalagens usado para reciclagem foi uma economia anual de 11 milhões de dólares, só fazendo esse retorno. Então, ele é uma tendência, né? Ele também mostra e eleva o valor do produto e da empresa, porque essas estão utilizando essas políticas de sustentabilidade, né? Uma política verde, né? Que a gente chama. Isso vai se tornar regra, né? Então, logo vai ter um selo de aprovação das empresas que utilizam a logística reversa, por exemplo, né? Preocupadas com o uso e desuso dos produtos para a valorização das empresas, né? Isso se torna regra geral para todos, né? Não precisava ser lei, precisava só que todos fizessem isso já. Então, a separação do lixo e a reutilização por todas as empresas, né? Nisso, quem que é responsável, né? O município, o consumidor, o comerciante, o distribuidor, o importador, o fabricante, todas as pessoas, todos os cidadãos, todas as empresas, todo mundo é responsável, né? Desde assim, do cliente, do cidadão entregar um óleo em determinado no mercado que já foi utilizado, a bateria que a gente comentou, as pilhas, né, devolver, fazer isso daí, todo material, seja ele TVs antigas, videocassete, esses produtos tecnológicos, descartado no local correto, muitas, eles fazem campanhas, CDL, aqui foi recolhido quase 1 tonelada de equipamentos tecnológicos, assim, de resíduos tecnológicos esses dias, para uma destinação correta. No mesmo sentido que as baterias e esses equipamentos eletrônicos, eles podem contaminar a área, né? Então, pode contaminar a terra e principalmente os lençóis freáticos, né? Os rios subterrâneos. Então, vem uma responsabilidade geral. Por isso é importante também o município ter essa regra dentro do seu plano diretor como política pública da preservação do meio ambiente, de fazer essas campanhas de recolhimento para reciclado, né? Tem que ter a coleta seletiva, por exemplo, né? Estimular cada vez mais isso, essa cultura em toda a sociedade. O outro que a gente estava comentando também, os óleos lubrificantes, né? Eles já passam por uma logística reversa. E de atender a legislação e manter uma boa imagem dos clientes, né? De que forma que ele é utilizado. Porque ele é vendido o produto, é colocado no carro os óleos lubrificantes, em determinado momento há a troca de óleo.
esse óleo, ele volta para o fabricante. Ele, quando vai ser trocado em oficinas, em postos de gasolina e outros, o óleo, ele é coletado e armazenado dentro de tambores na empresa primeiro, né? E depois encaminhado para o fabricante novamente, né? Então, todo aquele óleo queimado, o óleo usado dos veículos, ele volta para a indústria. E a indústria dá uma destinação para ele. Ou seja, para utilização em outros, em fabricação de tintas ou outros sentidos que dá para utilizar o óleo ainda, né? Uma reciclagem, ou escolhe uma destinação final para ele. Ele corre, primeiramente, a logística direta, né, que é a matéria-prima, a fabricação lá do petróleo, dos óleos lubrificantes. O fabricante faz, o distribuidor entrega, o ponto é de venda nos postos e até o consumidor. E ele retorna depois fazendo essa abordagem, né? Primeiro retira-se do veículo novamente, é armazenado e retorna para a empresa. Então, isso principalmente, né, evitando que seja descartado no meio ambiente, e principalmente essa questão do impacto negativo, né? De que, imagine um óleo agora, a gente vai ver depois a legislação, existem legislações internacionais, chamada de ISO, que as empresas internacionais seguem muito claro essa questão, é uma certificação internacional. Se ocorrer um vazamento de óleo de uma manutenção dentro da empresa lá, determinada parte do pátio, na terra, ela pode até perder a certificação. E o que eles têm que fazer? Eles isolam o local, retiram mais ou menos 1 metro a 2 metros de terra onde caiu o óleo, é colocado dentro de tambores lacrado e enviado para uma empresa especializada, né? As que fazem isso seguem a legislação. Todo esse procedimento, ele é para que no óleo não penetre nos lençóis freáticos, nos rios, nem faça uma contaminação maior ainda. Essas grandes empresas já fazem isso. O importante é que todos deveriam fazer isso e seguir regras como essa. Voltando agora, né, voltando ao nosso momento contemporâneo, o que acontece, né? A gente agora, no momento da pandemia, até tem ali um link, ele está disponível no portal de vocês sobre esse impacto do coronavírus em Veneza, que tem a foto ali. Por quê? Veneza é uma cidade que está abaixo do nível do mar, então ela é cercada lá vários canais dentro de Veneza, e a pergunta sempre era aquela: mas e para onde que vai o esgoto? E as outras questões dentro da cidade, né, que é utilizado. Então ele era uma área sempre poluída do mar. Com o coronavírus, ele limpou, né, porque muito menos turistas estavam proibidos de ir lá, não teve movimento, não teve o descarte tão grande de esgotos e outros afins, assim, da que a cidade produzia. A água foi limpando até o momento do que começou a ter golfinhos, peixes novamente naquela área, né? Ou seja, né, o que a gente pode ver nisso é que ainda existe uma esperança, existe uma questão, quando é levada a sério, né, quando possa ter um objetivo de cuidar do planeta, de cuidar da sua cidade, né, ele pode ser alcançado, né? Então, a pandemia, ela veio também não somente para coisas ruins, né, mas também para mostrar que há esperança, né? Então, essa é uma delas, de que pode ser mudado ainda, né? Nós estamos com outros problemas de água, a gente já vai comentar aqui. Aliás, quem é Papanduva? Oi? Você é de Papanduva? Não, sou de Monte Castelo. Monte Castelo, né? O Matheus é de onde, Matheus? Eu sou de Papanduva. Papanduva, né? Vocês dois tiveram ontem chuva de pedra por aí, né? Sim. Foi forte? Foi bem forte. Pro lado do trevo aqui foi bem forte. Ah, não foi em toda a cidade, então? Não, tem lugar que deu, mas deu só uma ou outra, assim, deu pra ver. Mais pro trevo tapou, ficou branco daí. Tapou inteiro de pedra. De pedra, né?
Esses dias ocorreu isso também em Monte Castelo, lá, né? Dentro dessa área ambiental ainda, então, que a gente estava verificando lá, existe uma parte do governo que cuida disso, que é o CONAMA, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, vocês estão acompanhando aquela questão da Amazônia, as queimadas em Mato Grosso, queimadas na Amazônia, é muito falado no CONAMA, que é esse conselho que determina todas as leis de proteção e o que pode e que não pode fazer quanto a essa questão, seja ela meio ambiente complexo, né? Seja ela de florestas, matas ciliares, matas nativas, área de preservação, os mananciais, rios e afluentes, né? Então, ele é composto pelo Conselho, né, instituído pela Lei 6.938, e ele delimita a política de preservação do meio ambiente, com competências de discussão desse cenário, todas as questões de projetos ambientais, de como devem ser feitos, né? Então, tem assessoria, câmaras técnicas para analisar os grupos de trabalho. O importante é destacar isso, que existe uma legislação, pelo menos existe uma legislação, mas se ela é seguida ou não, essa que é a grande conversão. Por exemplo, nós temos órgãos fiscalizadores, né? Que a CONAMA é de políticas, e os fiscalizadores que executam essas leis é o IBAMA, por exemplo, a Fátima. Então, são órgãos fiscalizadores dele. Eles delimitam as resoluções com essas questões de proteção ambiental, né, e o uso de sustentáveis recursos, né. Então, toda a questão ambiental é recomendada por eles, né. Como eu falei para vocês, depois disso, depois dessas questões de políticas, vai para o IBAMA, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais e Renováveis, que é o IBAMA, que tem a função de fiscalizar as empresas, fiscalizar a população, a sociedade em geral, se está cumprindo essas resoluções. Sejam elas na criação de APPs, que são áreas de preservação permanente, perto de rios, né? Então, como é efetivado isso? Só que nós temos um país muito grande, né? Imenso, e nem sempre eles conseguem fazer essa fiscalização em todo o território brasileiro, né? Por isso que também volta a questão da responsabilidade das empresas, a responsabilidade dos cidadãos, dos municípios, também de executar essa fiscalização. Não ser especificamente só do IBAMA, né? Mas é um bem para todos o meio ambiente. Então, tem essa função também de cada cidadão, cada município, estado, fazer a sua parte também. Aqui a gente está colocando, dentro dessas questões agora do aquecimento global, do que está ocorrendo agora no Brasil, né? Ali uma charge, né? Que calor, não consigo encontrar uma sombra. Para vocês terem uma ideia, ali em Piauí, ali perto da região norte, lá no verão é 52 graus, né? Então, o que segura a temperatura em todos os locais são as árvores, que fazem literalmente a refrigeração do ar, são árvores. Então, à medida que há essas queimadas, destruição tudo nessas áreas, ele vai aumentando a temperatura, né? A terra que eles estão usando lá, ela só serve para pasto mesmo, porque para plantar ela toda arenosa. Então, lá a região norte, lá onde que é a questão da Amazônia, por baixo é areia. A hora que você corta a árvore, ele vira deserto, porque ele não é terra. Lá é só areia, é arenoso. Então, há um equívoco lá dessa questão de utilizar aquelas terras lá somente para o uso de pastagem, para gado. Mas, aumentando o número de gado, né, você já sabe que ele já é uma das questões que aumenta a emissão de gás carbônico, aumento do aquecimento global também pelos rebanhos, né, de vacas e de todo o ar que estão colocando. Aqui mais uma tirinha para a gente fazer uma versão crítica disso, né? É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar, tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro eles vivem melhor, podem cuidar da saúde e se alimentar. Tá, só não entendi porque são chamados de racionais.
Então, a gente está naquela coisa de extrativista, né? Utilizar todos os recursos já, secar toda a fonte de recursos naturais, destruir todo o planeta, sem pensar no depois, né? Sem pensar nas próximas gerações. Nós não estamos longe, né? A gente volta e meia, a gente tem essas notícias nos jornais ali de desmatamento aqui na nossa região. É uma das maiores de Santa Catarina, né? Seja ela em Papanduva, Monte Castelo, Majaveira, Canoinhas, que é toda essa região, Santa Cecília, toda essa região aqui é uma das maiores que está sendo desmatada, né? Que estão destruindo toda a Mata Atlântica. O que isso leva? Esse ano, o ano passado, a gente já teve dificuldades na questão da água, né? Houve já racionamento de água no ano passado. E esse ano é para ser bem mais severo, né? Nós já estávamos com níveis dos rios baixos, níveis cada vez mais baixas, e com essas questões que estão de destruição em vários pontos da mata, os rios vão secar mais rápido, né? Vão se transformar em desertos também. É uma questão principal que não está só na nossa região, mas está em todo o Brasil. E vocês podem verificar, ainda mais com esse fenômeno do El Niño, que é desse ano, que é de aumento da temperatura, né? Pouca chuva. Então, agora novembro também ele está para ser abaixo da média nível, e dezembro, janeiro é para ser muito sol e seca, né? Então, nos próximos meses nós teremos essa visão aqui de vários rios. Já estamos na região oeste de Santa Catarina com esse racionamento de água, os rios lá com os menores dos últimos 30 anos, a nível das represas já. E é uma tendência, cada ano diminuir mais e mais a água até desaparecer tudo, até não termos mais água potável em todo o Brasil. Um último, e não muito importante, é a logística verde. A diferença que a logística reversa e a logística verde são conceitos diferentes, embora estejam relacionados com a questão da proteção ambiental. Ele tem mais, quando se fala em logística verde, ele tem mais ênfase naquela questão de utilizar os produtos, ou seja, na produção, não usar tanto material para as embalagens, para a entrega, para ter uma utilização mínima de insumos. E nisso aí se transforma, é uma questão bem prática de gestão ambiental, que é, por exemplo, utilização de outras tecnologias, sejam elas, por exemplo, na produção, utilizar a energia eólica, energia solar, para utilizar a energia para a produção do produto. Ele conta muito com essa questão da utilização de combustíveis fósseis, que agride o meio ambiente, né? Então, utilizando outras tecnologias, você está utilizando a logística verde. Ele pode ser também automação, usar as tecnologias para isso, por exemplo, ter um controle de todos os caminhões através de GPS, para escolher o menor caminho, para não gastar tanto combustível, para ter uma manutenção de toda a cadeia modal, ter um custo menor, não utilização de tantos produtos. Isso é considerado como logística verde, né? O que no mais, por enquanto, deu certo no Brasil é a questão do agrotóxico, né? E antes eles eram jogados todos esses produtos nos rios, né? Hoje tem toda essa questão que deve ser, quem vende deve recolher na residência do produtor lá esses resíduos. Então eles passam fazendo a coleta de todos os resíduos agrotóxicos. Isso está sendo desenvolvido no Brasil de uma maneira muito boa por enquanto, bem como a questão também que é muito utilizada, seja os vidros e as embalagens de alumínio. Então é totalmente reaproveitável fazer a reciclagem de vidros e alumínio. E o alumínio você pode utilizar N vezes, né? Ele não perde nenhuma propriedade, ele pode ser reciclado sempre. O vidro também. Então, ele
aumentou muito essa questão da reciclagem desses produtos durante esses anos. E espero que continue mais para os próximos cada vez mais. Como eu comentei com vocês, né? A logística verde é a utilização da tecnologia, né, para reduzir as despesas, aumentar a produtividade, mas com redução de desperdício, investir na qualidade das embalagens com produtos naturais, diminuir a utilização de recursos naturais, ou seja, tipo de vez de papel, utilizar o tipo de produto que seja reutilizável, como exemplo vidro, não fazer armazenamento dos carros e etc. E um transporte multimodal, né, não só de caminhões, mas, por exemplo, trem ou de linhas férreas ou outras questões para diminuir a emissão de gás carbônico de CO2 na atmosfera. Né? Isso aí é considerado como logística verde. Pessoal, essa é a primeira parte, primeira semana, né? Então está disponível para vocês lá essa disciplina, com os exercícios, com os desafios, lembrando que é muito importante ficar totalmente verdinha, aquela barra de progresso que já conta como 2 pontos na média para vocês, já ajuda bastante na média. Fico à disposição agora para dúvidas de vocês sobre a disciplina, momento review, o PIPA. Vamos lá, pessoal. Quais as dúvidas? Entenderam tudo? Não entenderam nada? Vamos lá. Kate, Luiz, Matheus. Não, professor, deu para entender bem. Eu estou gravando a aula, fica disponível no YouTube depois para vocês também quiserem rever a aula de hoje. Tá? Ah, sim. Não, mas deu para entender bem a parte da logística reversa e achei até bem fácil perto do resto. Sim, não, ela está bem tranquila esse mês. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar nisso aí, ele vai estar bem mais suave, né? Esse mês está bem tranquilo. Ah, sim. Então, pessoal, daqui a pouco eu já tenho mais uma disciplina lá, então agradeço a participação de vocês. Fico aí, me chamar no WhatsApp ali também no grupo ali, o meu número. Qualquer dúvida sobre o momento review, sobre o PIPA, já vão se preparando, se disciplinando ali de como que vocês vão fazer o quanto antes, né? Seja ela o PIPA, seja o momento review, para vocês ficarem mais tranquilos para o final do mês. A postagem do momento review é até dia 23 e o PIPA até dia 28. Certo, pessoal? Então, fico aí mais um tempo à disposição de vocês. Se não, agradeço e desejo uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.